Bom, pessoal, então vamos lá, então. Boa noite a todos aí oficialmente. Sejam muito bem-vindos aí à nossa disciplina de modelagem organizacional aqui da Uniswan, né? Toda quarta-feira a gente está aqui agarrado aqui. Hoje é a nossa segunda aula, né? Começamos já na quarta-feira passada. Então, pessoal, olha só. Hoje eu vou só fazer uma recapitulaçãozinha bem rápida, porque imagino que pode ter alguém aqui hoje que não veio na aula passada, né? Então, é bem rápida mesmo, só para falar o que nós vimos na aula passada de forma bem resumida. Na aula passada, ó, o Lucas voltou aí, ó. Nossa Senhora, foi removido de novo, né, Lucas? Pelo amor de Deus, o sistema está contra você, hein? Vamos descobrir o que esse sistema tem contra você aí. Então, pessoal, é o seguinte, na aula passada, foi a primeira aula, eu tinha mandado para todo mundo um material de apresentação da disciplina. Então, na aula passada, eu peguei esse material de apresentação, apresentei a empresa toda, a aula foi gravada, eu postei lá no YouTube, mandei a aula lá no grupo para vocês. Então, eu vi ali hoje que alguém parece que entrou lá no grupo hoje. Não sei se essa pessoa está chegando agora na turma, não está sabendo de nada, não tem problema também não, porque lá no Classroom, ó, vocês devem estar vendo o meu Classroom aí, não tá? Olha lá, tudo que eu passei para a turma tá lá no Classroom também. Olha lá, ó, o material da unidade 1 que eu mandei hoje no grupo tá aqui também no Classroom, né? Material completo agora, porque semana passada eu iniciei a unidade 1 só falando de missão, visão, valores e tinha mandado só essa parte do material. Hoje eu mandei um material completo, é bastante coisa. Então, a aula da semana passada que eu gravei, ela já está aqui, olha lá, ó, videoconferência #1 do dia 18/8, está aqui. Então, para quem perdeu, quem estava perdido aí e entrou depois no grupo do WhatsApp, não teve acesso à gravação da aula, ela está aqui, tá? Mas qualquer coisa também, gente, é só me pedir pelo WhatsApp lá, eu torno a mandar. Tá? Se alguém não tiver meu WhatsApp aí, tá chegando agora, tá perdido aí, me informa, eu mando meu WhatsApp, eu te mando o link lá para você entrar. Mas qualquer coisa, o link também tá aqui, ó, lá no Classroom, ó. Primeira postagem que eu fiz lá no Classroom, antes de iniciar as aulas, ó, tem o link aqui para entrar lá no grupo do WhatsApp, tá? Que o grupo do WhatsApp, eu falei na aula passada, que a comunicação é melhor, mais veloz, né? Eu não fico o dia inteiro olhando o meu Classroom, eu não fico o dia inteiro vendo meus e-mails, mas o WhatsApp eu estou o dia inteiro olhando o WhatsApp. Então, qualquer coisa que você precisar, se estiver precisando de uma informação com mais urgência, a melhor forma de comunicação é o WhatsApp mesmo. Então, se você clicar aqui, você vai entrar no grupo lá, você vai ter o meu WhatsApp lá no grupo lá, né? Se você quiser falar qualquer coisa comigo e não quiser se expor lá no grupo, você me manda um WhatsApp particular, né? O grupo é fácil para eu me comunicar com todo mundo de uma vez só, né? Então, ó, o materialzinho que eu tinha mandado a aula passada de apresentação está aqui, o materialzinho inicial que eu tinha falado na aula passada, o início da unidade 1 também está aqui, mas hoje eu já postei a unidade 1 completa, está aqui também. Então, de forma que, né, não tem... E toda semana eu vou colocando materiais, tudo que eu postar, o vídeo que eu gravar, vou postando ele sempre aqui. Eu falei na semana passada que eu tenho um canal no YouTube também, ó. Então, eu ainda não criei a playlist da turma, porque nós tivemos só uma aula, né? Hoje já é a segunda aula, então, de repente, eu já crio a playlist da turma. De vez em quando, eu mando lá no grupo lá, o link da playlist lá. Nas vésperas da prova também, eu mando lá o link da playlist toda, aí já vai estar com todas as aulas lá na playlist. Se você quiser rever alguma aula para fazer a prova, né? Então, eu tento deixar da forma o mais organizado possível para facilitar a vida do aluno, para que ele não passe perrengue e chega na hora da prova, não sabe nem aonde vai procurar, não vai saber o que vai estudar, onde é que está o material, está tudo organizadinho ali. Qualquer coisa é só me comunicar lá no grupo do WhatsApp. E na aula passada, então, eu fiz essa apresentação de tudo e ainda iniciei a unidade 1. Olha lá, ó. Então, olha lá. Unidade 1. Hoje eu mandei ela completa.
Na semana passada, a gente iniciou, eu falei aqui dos livros de planejamento estratégico, de onde eu tinha tirado a matéria de missão, visão e valores da empresa. Hoje, no material de hoje, eu já acrescentei os livros aqui específicos da nossa disciplina de organização, sistemas e métodos. Então, ó, 3 livros aqui que estão lá na bibliografia sugerida pela faculdade, tá? Eu gosto de deixar aqui a capinha do livro aqui, ó, porque caso o aluno queira, lá na biblioteca tem esses livros, tá? Mas assim, gente, eu sempre gosto de falar com os alunos, né? Tem aqueles alunos que gostam de estudar um pouco mais, gostam de se aprofundar na matéria, e essa disciplina, principalmente essa unidade 1, gente, ela é muito importante, principalmente para um aluno de administração de empresa, que a gente vai falar tudo sobre organograma, a estrutura organizacional, estrutura formal, informal, estrutura vertical e horizontal. Depois começa falando de organograma, né? Tem a departamentalização, diversos tipos de organograma de acordo com a departamentalização. Então, isso, gente, um aluno de administração de empresa, ele tem que saber isso aqui, não tem jeito não. O cara vai trabalhar numa empresa aí, não sabe direito o que significa um organograma, como construir um organograma, olhar para um organograma lá e não entender direito o que aquele organograma está querendo dizer. Um aluno de administração tem que saber isso aqui. Então, se quiser se aprofundar os conhecimentos, esses 3 livros aqui, eles têm na biblioteca. Eu gosto sempre de tirar matéria de livros que tem na biblioteca, né? Senão não adianta eu pegar, de repente existem até livros mais modernos aí hoje, aí, mas aí não tem na biblioteca, eu tiro coisa do livro, depois o aluno quer estudar, o livro não tem na biblioteca, eu prefiro pegar livros da biblioteca mesmo. Então, na nossa bibliografia lá, tá? Esses 3 aqui são livros muito bons, tá? Não é à toa que a faculdade está pegando esses livros para servirem de base para a nossa disciplina. E aí, pessoal, para quem veio na aula passada, deu para perceber que eu tenho uma característicazinha como professor, que eu gosto muito de ajudar o aluno, a facilitar a vida do aluno, ó. A cada slide, né, que os slides eu sempre tiro dos livros, eu procuro tirar dos livros, ou quando é algum assunto que nos livros ali não está muito bem explicado, de repente eu tenho um site, que eu vejo lá que no site o texto está melhor, aí de repente eu pego do site lá e boto lá o site de onde eu tirei. É lógico, né, gente, que eu tenho um conhecimento grande da matéria. Então, eu não vou pegar de um site qualquer aí, porque internet, né, gente, sempre gosto de alertar o aluno. Internet, a gente precisa tomar um certo cuidado do que a gente está pegando de informação na internet. Precisa de você ter um pouco de conhecimento sobre aquela informação que você está pesquisando, porque se você for uma pessoa leiga, for pesquisar um assunto lá, de repente você corre o risco de ter uma informação errada lá, e você é leigo, não sabe, e está pegando aquela informação lá e passando para frente para os outros aí, né? De vez em quando eu vejo coisas erradas aí nos sites aí, né? A internet tem esse problema, é muito boa, ajuda a gente demais, mas infelizmente às vezes a gente encontra coisas erradas. Mas aí, como eu tenho um conhecimento sobre o assunto, não tem perigo, né? Eu vejo um negócio lá no site, eu sei que aquilo lá está certo ou não está certo. Né? Então, para eu poder tirar algo da internet e colocar aqui no material para você, pode ter certeza, porque eu também estou assinando embaixo aquilo ali, eu sei que aquilo está certo, está de acordo com o que está no livro. Eu priorizei lá a internet apenas porque aquele texto da internet está melhor um pouco. Tem umas coisas, às vezes, que no livro fica um pouquinho difícil do aluno entender, e na internet o cara explica com uma forma melhor. Às vezes acontece, né? Então, ó, todo slide eu coloco embaixo aqui de onde eu tirei. Aqui, por exemplo, ó, eu estou falando de visão, tirado lá do livro do Chiavenato, até a página, ó, que gracinha. Página 67 do livro, o livro tem na biblioteca. Então, gente, agora não é preciso, aqui o meu material, vocês vão ver, que esse meu material, quem assistiu a aula passada deve ter percebido um materialzinho bem completo, bem bacana. Eu explico aqui nos mínimos detalhes, dentro também do conhecimento que eu tenho, da experiência profissional que eu tenho. Tento explicar bem para o aluno, de forma que, né, não há tanta necessidade do aluno pegar lá o livro para estudar. Agora, quem quiser se aprimorar mais, aí esses livros são muito bons, eu aconselho sim. Tá?
E aí, gente, olha só. Então, na aula passada, nós falamos de missão, visão, valores. Né? Eu falei aqui da missão organizacional, a formulazinha prática. Falei sobre a visão, demos exemplos, né? A missão aqui, eu passei a missão da Metrô Rio, a missão da APSA. Falei sobre a visão, também passei a visão da Metrô Rio, a visão da APSA. Aí falei sobre valores, falei sobre os valores do Metrô Rio e falei sobre os valores da APSA. Encerrei aqui. Na aula passada eu tinha mandado o material até aqui. Hoje que eu mandei o material completinho, que aí a sequência agora nós vamos pegar daqui para frente falando de estrutura organizacional. Mas eu queria, gente, só chamar a atenção de vocês para uma coisa muito importante quando a gente fala de valores, principalmente. Me lembro que na aula passada já estava beirando 9 horas, na hora que eu estava já terminando valores, aí não deu tempo de eu falar uma coisa que eu queria falar. E eu também não quis extrapolar o tempo da aula, né? Ficar aqui depois de 9 horas com vocês. Eu gosto de respeitar o horário, né? Para o aluno, deu um pouquinho antes de 9 ali, já liberar o aluno para ele descansar, né? O que eu queria dizer na semana passada? Gente, quando eu falo de valores, eu tenho 2 dicas, assim, importantíssimas para dar para vocês. Algumas dicas bacanas, 2 principais, eu tenho várias dicas. Preste atenção aqui no que eu vou falar, dicas valiosas, até para você arrumar emprego, até para você melhorar dentro da empresa que você está, caso você já esteja trabalhando. O que eu quero dizer? Nós vimos aqui na aula passada, né, que valores são princípios, são coisas subjetivas. A gente não cria valores lá colocando produtos de alta qualidade, não. Pode colocar o contrário, qualidade dos produtos. Valores é com que a empresa está comprometida. Uma empresa está comprometida com a qualidade dos seus produtos. São coisas subjetivas. Na maior parte das vezes, a gente vai ver os valores das empresas aí, elas colocam mesmo, né? Coisas falando sobre a transparência. Hoje está muito na moda as empresas falar que ela está comprometida com a transparência. Clientes gostam, né, de trabalhar com empresas transparentes. É chato. A empresa, se assina um contrato com uma empresa, aí depois você vai descobrir que aquele contrato tinha umas coisas nas entrelinhas ali que você não tinha percebido. Aí você parece que se sente enganado, que aquela empresa não foi transparente com você. É péssimo isso. Empresas hoje idôneas aí, elas gostam muito da transparência. Mandar um contrato para o cliente assinar, não tem nada de pegadinha nesses contratos, não. Isso aí já está fora de moda, coisa antiga aí, de ficar colocando coisas lá para depois, né, poder cobrar alguma coisa a mais do cliente lá e estar amparado pelo contrato. Gente, coisa ridícula. Embora a gente veja isso ainda hoje por aí, né? Quando eu vejo empresas fazendo isso aí. Eu acho bacana, tem umas pessoas que eu admiro muito, que eu gosto até de dar exemplo, né? Quando são exemplos ruins, eu não cito o nome, para não ser antiético, mas quando é exemplo bom, eu cito o nome. Uma vez, eu assistia muito aquele programa, não sei se vocês já viram, O Aprendiz. Na época lá era do Roberto Justus, aí o Roberto Justus que apresentava o programa e tal. Embora tenha muita gente que não goste tanto dele, acha ele um pouco marrento, mas eu gosto dele pela seriedade com que ele faz as coisas dele, pela seriedade, principalmente exatamente por isso que eu estou falando, a transparência. Olha que exemplo bacana. Uma vez eu ouvi uma matéria, um pessoal falando sobre o Roberto Justus, falando exatamente isso. Por que ele é um cara muito requisitado no mercado? A agência dele de publicidade, ele é muito requisitado, porque o cara é um bambambam aí nessa área de publicidade aí, e todas essas empresas famosas aí, todas querem fazer publicidade, campanhas com a empresa lá do Roberto Justus lá. O cara falou que ele é um cara super transparente, jamais ele faz nada para colocar algum tipo de pegadinha lá no contrato dele com o cliente dele, tudo o mais transparente possível. Então eu vi um depoimento de um cara que falou, não, eu gosto do Roberto Justus, porque eu sei, ele imprime o contrato lá e bota para eu assinar na mesa, eu nem leio o contrato, eu assino sem ler. Porque eu sei, eu já faço negócio com ele há anos. E eu sei que uma das principais virtudes que ele tem é a honestidade e a transparência. Eu faço negócio com ele há anos e nunca fui surpreendido com alguma coisa que estava
estranha no contrato ali, não, ele é muito claro, faz o contrato. Então, olha que bacana, né? Então, é muito legal isso, esse tipo de valor, né, que certas pessoas têm, é muito bom. Então, os valores são isso: honestidade, transparência, né? Responsabilidade social e ambiental, respeito ao próximo, respeito aos funcionários, respeito ao cliente, respeito ao próximo de um modo geral. Então, as empresas hoje elas estão indo muito por essa linha. Então, qual que é a dica? As dicas que eu quero dar para vocês. Presta atenção nisso aqui, ó. As empresas hoje bacanas, as grandes organizações, elas olham muito, elas têm lá a missão, visão, valores dela. Os diretores da empresa, eles olham muito, eles sabem de cor os valores da empresa, porque aquilo eles que criaram, né? Os diretores criaram aqueles valores lá, e são coisas que eles acreditam, né? Então, se os diretores se reuniram, criaram lá como valor comprometimento, né? Então, eles também ficam olhando nos funcionários da empresa quem tem aqueles valores que a empresa está pregando. Por que eles olham quem tem aqueles valores? É lógico, eles vão querer dar prioridade de promoções, de crescimento dentro da empresa para pessoas que têm aqueles valores lá que a empresa está pregando. Não quer dizer que ele vai chegar e mandar alguém embora porque percebeu que não tem algum dos valores da empresa, mas também não vai promover a pessoa. E uma hora, dependendo do que acontecer, a empresa pode partir para desligar o cara mesmo, porque vê que ele está muito fora dos valores da empresa. Isso, gente, é real e eu já percebi isso no mercado. Sabe? Então, os diretores, eles olham, qual que são os valores principais da nossa empresa? É o respeito ao próximo, é o comprometimento. Vamos supor um exemplo, né? É a transparência. Então, aquilo está na cabeça do diretor da empresa. Ele percebe lá que um funcionário respeita os colegas de trabalho, o funcionário é transparente com a empresa, tudo que ele faz, ele gosta de mostrar tudo para a empresa, não esconder nada e tal, papapá. Ele é um cara comprometido com a empresa, o cara chega no horário, senta lá, produz, bate suas metas, sabe? Não faz corpo mole com nada, não, cara, altamente comprometido. Aí, o diretor já falou, olha, esse camarada aí, eu já estou de olho nele. Ele fala, esse cara que a gente quer dar oportunidade para ele. O cara é comprometido com o trabalho, a nossa empresa tem como valor o comprometimento, ele é comprometido. A nossa empresa tem como valor o respeito ao próximo. Você vê que ele respeita seus colegas de trabalho. Não há reclamação nenhuma dele aqui na empresa. Todo mundo, né, gosta muito dele. O cara gosta dele porque ele respeita todo mundo. Então, o cara tem os mesmos valores da empresa. Ele tem altíssima chance da empresa pegar ele ali para ele crescer dentro da empresa. Eu gosto de dar exemplo daquela empresa que eu trabalhei lá em Copacabana, né? Eu tive uma experiência muito grande lá, 12 anos, e fui gerente comercial, tive uma equipe grande lá. Eu tinha 17 pessoas que eu comandava lá, na área comercial. Sabe o que acontecia? Então, gente, quando eu falo certas coisas aqui, não é porque eu imagino que não, é porque eu já vi isso acontecer. Caso real. Igual lá nessa empresa acontecia direto. Uma vez, ó, eu todo mês, como eu era o gerente comercial, tinha a minha equipe de vendas, né? Vendíamos o contrato da empresa. Todo mês eu fazia uma reunião de toda a equipe comercial. Então, essa reunião eu preparava material de técnicas de vendas para fazer um treinamento com a equipe, né? A gente falava sobre missão, visão, valores da empresa. A gente ia mostrando lá os números, né? A gente tinha as nossas metas. Então, periodicamente, pelo menos a cada trimestre, eu parava, via lá qual que era a nossa meta e qual o percentual da meta a gente já tinha batido, quem estava melhor, quem não estava, onde precisava de alguma correção, o porquê que, de repente, não estava batendo as metas. Aquela reunião famosa que a gente faz para corrigir as coisas e tal, e falar de novidades e tal. O diretor, ele gostava muito de participar da reunião, porque na área de vendas da empresa, ele estava interessado, né? Quer que a empresa venda mais, então ele vinha para ver o pessoal, o que a gente estava discutindo, como é que estavam as metas, o que eu estava falando de técnicas para eles. E o diretor ficava lá calado no canto dele. Toda reunião eu percebia que ele ficava de olho no pessoal da minha equipe, assim, olhando e percebendo atentamente o que cada um estava falando, a postura de cada um,
como é que cada um participava da reunião, o que ele falava, papapá, ele ficava de olho em todo mundo. E aí já aconteceu dele me chamar lá na sala dele, depois das reuniões lá, me chamava na sala, o diretor, presidente da empresa, falava, ó, Eduardo, olha só, nós estamos criando um departamento novo aqui na empresa e eu vou precisar de alguém de confiança para ocupar um cargo de confiança lá, vai começar lá como supervisor, mas futuramente vai ser o gerente daquele setor. Então, eu preciso de uma pessoa de confiança. Eu estou pensando da gente aproveitar o fulano de tal lá da sua equipe. Eu falei, esse é muito bom funcionário, por que você acha lá? Falou, porque eu tenho participado das suas reuniões lá, eu fico de olho nele. E eu já vi que ele tem os valores da empresa. Olha para você ver, o diretor da empresa vai lá comigo. Eu percebo que ele tem os valores. A nossa empresa está comprometida aí com transparência. Eu percebo que ele é um cara transparente, ele sempre te dá satisfação de tudo. Eu vi na reunião lá, ele fez questão de te dar satisfação dos contratos que ele está fechando lá, tudo. Então, eu quero uma pessoa assim, que tenha os valores da empresa. Olha para você ver, e realmente, um momento lá precisou de promover, pegou esse cara lá e promoveu ele para o setor lá. E isso, gente, nas empresas aí grandes, aí, empresas organizadas, empresas sérias, os diretores pensam dessa forma. Então, eu estou falando isso porque se você quer crescer na sua vida profissional, quer crescer dentro da empresa que você está trabalhando, procure observar os valores da empresa, procure observar a missão da empresa, a visão da empresa. A visão, né, como eu falei na aula passada, é onde a empresa quer chegar. A visão está ligada ao futuro. A missão, são três coisas, missão, visão, valores. A missão é o que a empresa faz hoje. Né? O que ela fabrica, o que ela vende, o que ela oferece, o que ela faz hoje. A missão está ligada ao presente. A visão está ligada ao futuro, como a empresa quer ser reconhecida. Né? A visão, nossa empresa quer ser reconhecida como uma empresa líder no setor, pela qualidade dos seus produtos, como ela quer estar amanhã. Então, você pode ficar atento, como você está contribuindo para a empresa atingir a visão dela, sabe? Para você tentar, de certa forma, demonstrar isso para a empresa, que você, o seu trabalho lá, você está contribuindo para a empresa atingir a sua visão. E os valores, né? Observe lá os valores que a empresa tem. Normalmente, a empresa tem lá 5, 6 valores. Alguns daqueles valores você deve ter. Né? Não é possível. Se você olhar para os valores da empresa, a empresa está comprometida com respeito ao próximo, com a transparência, com a honestidade. Você falar que você não tem nenhum daqueles valores lá, então aí me desculpa, mas aí você que está com problema sério, não é possível. A empresa tem 5, 6 valores lá, você não tem nenhum daqueles valores lá dentro de você, né, na sua criação, sua família, quem te criou não passou para você alguns daqueles valores da empresa, você não desenvolveu isso ao longo da sua vida, não é possível. Alguma coisa você tem, e aí procure trabalhar isso realmente para você melhorar ainda mais aquele valor que você tem, e quando tiver condições, né? Não é chegar lá para o diretor e falar, eu tenho os valores da empresa. Não, é tentar mostrar isso no dia a dia do trabalho. Se a empresa está comprometida com respeito ao próximo e você tem isso dentro de você, procure realmente, então, respeitar todo mundo mesmo e pregar isso dentro da empresa, passar essa mensagem de respeito ao próximo para a empresa, para os seus colegas de trabalho, para a empresa olhar para você e falar, olha, está vendo essa funcionária, como ela é bacana, ela está sempre falando de respeito ao próximo. Nossa empresa também está pregando. Então, aí a empresa começa a enxergar que você tem os valores que ela também prega. É um ponto positivo para você, uma dica muito valiosa, né? E a outra dica valiosa é quando você for procurar emprego. Gente, isso aí é uma coisa que é clássico, né? Você vai numa entrevista de emprego, você tem a obrigação de ir na cabeça com a missão, visão, valores da empresa. Não é possível. Você não pode ir para uma entrevista de emprego sem saber. Não é que você vai decorar lá para chegar lá e falar decorado, mostrar que você decorou a missão da empresa. Você tem que ter uma noção. Eu já vi em entrevistas de emprego o entrevistador perguntar para o entrevistado, você conhece a missão da nossa empresa? Você sabe o que a nossa empresa faz?
Você não precisa repetir de cor, mas você fala, não, eu conheço a missão, sim. Vocês fabricam produtos calçados, disso, calçados infantis e tal. Eu vi o site de vocês lá, até achei muito, muito interessante a missão de vocês e quero, se eu for aproveitado, eu quero dar minha contribuição para que a empresa cumpra a sua missão e tal. Ó, beleza. Né? Mas você pode ter certeza, nessas empresas sérias, grandes aí, os entrevistadores, eles procuram, né, bons entrevistadores de RH aí dessas empresas, eles procuram analisar os valores que você tem, para tentar identificar se você tem aqueles valores que a empresa prega, que está lá no site da empresa. Sabe? Então, o que você pode fazer? Vai numa entrevista de emprego amanhã. Então, hoje vai lá no site da empresa, olha, tem empresas que não têm tal, né, tudo, né? Eu já vi tem empresas que tem só uma missão e valores, não tem visão. Eu já vi empresas que tem lá a visão, aí não tem nem missão nem valor, mas uma boa parte tem. Então, você olha no site, se tiver, olha lá quais são os valores da empresa. Olha lá o que você tem daqueles valores, tá? E não é inventar mentira para o entrevistador, não. Olha lá os valores da empresa, vê o que realmente você tem e guarda aquilo na cabeça. Porque vocês já viram na entrevista de emprego, olha que dica bacana, hein? Toda entrevista de emprego tem uma hora lá que o entrevistador vira para você, né? Vou pegar ali como exemplo ali a Natália, né? Vira lá para a Natália na entrevista e fala, Natália, eu estou gostando de você, seu currículo aqui, tal. Agora, quais são os seus pontos fortes? Né? Ou o que você tem de bom para oferecer para a nossa empresa? Por que nós deveríamos contratá-la, Natália? Aí muita gente que vai despreparado para a entrevista de emprego, ele dá aquela gaguejada na hora, né? Gagueja e fala umas coisas que tem muito a ver. Aí você que entendeu isso que eu estou falando e fez o dever de casa, então vamos dar um exemplo, né? Vamos dar um exemplo. Digamos que a Natália, ela olhou lá no site da empresa lá e a empresa está comprometida com, um exemplo, respeito ao próximo e comprometimento com as suas atividades. Um exemplo, 2 valores que tem no site da empresa. E a Natália, ela tem esses valores, ela é comprometida com o trabalho dela, ela é uma pessoa que se esforça bastante, e ela também tem essa questão do respeito ao próximo, aprendeu com a família dela. Um exemplo, né, que eu estou dando. Então, nesse momento da entrevista, se alguém perguntar para ela lá, né, quais são os seus pontos fortes, Natália? Você pode falar. Você não vai demonstrar que você viu isso no site, é natural, né? Olha, então, como ponto forte, eu tenho 2 características que eu considero muito relevantes para a minha vida profissional. Em primeiro lugar, eu sou uma pessoa muito comprometida com o meu trabalho. Pelas empresas por onde eu passei, nos empregos que eu tive, eu sempre procurei me dedicar, sempre procurei fazer minha tarefa com capricho, sempre consegui bater minhas metas, eu sempre me comprometi com o resultado. E outra coisa positiva que eu tenho é que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de respeitar o meu próximo. Eu aprendi isso com minha família, eu fui criada desse jeito, meus pais me ensinaram a respeitar o próximo. Então, isso é uma coisa que eu cresci respeitando os próximos. Então, dentro da empresa também eu acho que isso é um ponto positivo para mim, que eu gosto de respeitar meus colegas de trabalho. Fechou, minha filha. A entrevistadora lá do RH já vai olhar e vai falar, opa! Tá aí uma menina que a gente quer para a nossa empresa. Ela tem até os valores já que a empresa prega. A nossa empresa está comprometida aí. Ela fala muito de comprometimento. A Natália falou que ela é comprometida. A nossa empresa tem lá como valores respeito ao próximo. Natália falou tão bonito aqui sobre valor, sobre respeito ao próximo, que aprendeu com a família dela, que ela sempre respeita. Então, não quer dizer que você vai ser contratada só por causa disso, não. Única e exclusivamente por causa disso. Não, mas isso é um ponto a mais para você. Numa hora lá, numa reta final de um processo seletivo, está empatado 2 candidatos, está empatado a Natália e mais um, são 2 candidatos, né, iguais, com as mesmas características, a mesma formação, estão empatados, de repente é um critério de desempate. A menina do RH vai falar, não, mas então eu prefiro a gente dar essa vaga para a Natália, porque além de todas as qualidades que ela demonstrou, que o outro candidato também tem, a Natália ela já tem esses valores que a empresa prega hoje, já é uma funcionária que chega com a identidade da empresa.
Então vai ser mais útil aqui para a gente. Vai preferir ela. Sabe, gente? Então, isso é muito importante, vocês ficarem até... Às vezes, muita gente acha que isso é uma besteira, missão, visão, valor, isso não vale de nada, mas, na verdade, vale. E até, só para encerrar esse assunto já da sequência, né? Encerrar o assunto e dar sequência na matéria, uma outra coisa importantíssima, ó, que na aula passada foi meio corrido, ó. Importantíssimo. O fato da empresa criar missão, visão, valores e colocar aquilo no site, ou colocar aquilo lá no seu planejamento estratégico e colocar aquilo na gaveta e esquecer daquilo, isso aí não vai ajudar nada não, tá? Eu falo com os meus alunos lá no curso de marketing, gente, o fato da empresa só criar o negócio, botar no site, esquecer daquilo, isso aí não tem valor nenhum, não ajuda em nada não. O que ajuda, isso é importantíssimo, gente, por isso é que você até chama a diretriz organizacional. Isso ajuda quando a empresa sabe utilizar isso a seu favor, sabe colocar isso em prática. Então, quer ver? Eu dar um exemplo para vocês, ó. Lá nessa empresa que eu falei, né, que eu citei um exemplo aqui, o exemplo não, era real, eu fazia uma reunião quase que todo mês com a minha equipe de vendas. Então, toda reunião que eu fazia, eu começava a reunião falando da nossa missão, visão, valores. A reunião era para falar de vendas, de técnicas de vendas, de resultados. Mas no início da reunião, cada reunião eu pegava uma coisa para falar. Numa reunião eu falava, gente, hoje eu queria ler com vocês aqui, ó, a nossa missão. Vamos pegar a nossa missão hoje, que eu quero que vocês estejam com essa missão no sangue. Né? Vamos ler aqui, lia com eles a missão. O que a empresa está querendo dizer com essa missão? Né? O que ela realmente está querendo fazer para o consumidor, para a sociedade? O que ela está oferecendo? Então, vamos fazer uma reflexão hoje aqui, gente. O que você está fazendo hoje para ajudar a empresa a realizar realmente a sua missão? Você tem colaborado? Fazia eles fazerem uma reflexão, cada um dava lá um depoimentozinho, a gente fazia lá uns 10 minutinhos de uma reflexão sobre a missão da empresa. Para aquilo tem que estar no cérebro da pessoa. Né? Aí na outra reunião eu falava sobre visão. Né? Aí na outra reunião eu falava sobre um dos valores. Aí uma reunião, por exemplo, eu pegava 2 valores, a empresa tinha 6 valores. Aí uma reunião eu pegava 2 valores, no início da reunião, gente, eu queria hoje aqui bater um papo com você sobre 2 valores da nossa empresa, que eu quero que vocês procurem desenvolver esses valores também. Sei que muitos de vocês têm esses valores, mas eu quero reforçar isso, o valor tal, o valor tal. O que quer dizer esse valor? O que quer dizer esse outro valor aqui? Fazia eles refletirem, a gente batia um papo, discutia. Por que a empresa hoje tem isso como valor? Por que a empresa tem esse outro valor aqui? O que a empresa quer dizer para o mercado com relação a esse valor aí? Qual a mensagem ela quer passar? Fazia eles refletirem sobre aquilo, aí a gente discutia, uns 10 minutinhos ali. Então, beleza, gente, vamos continuar nossa reunião, então. Toda reunião fazia esse exercício. E, gente, olha só, naquela reunião de final de ano, né, quando chegava no final do ano, fazia aquela reunião com a equipe toda, que aí era a reunião que a gente ia fazer uma análise do ano inteiro, as metas que foram batidas, por que não bateu certas metas, onde nós pecamos, aquela reunião famosa de fim de ano. Aí, sabe o que eu fazia? Eu fazia um exercício, eu mandava o pessoal fazer uma redação. Falava, gente, olha só, vamos pegar um papel, uma caneta aí, cada um, vamos dar 10 minutinhos para fazer uma pequena redação. A redação desse ano vai ser sobre visão. Olha lá, ó, a visão da nossa empresa, a visão é onde a empresa quer chegar, né? A visão da nossa empresa é essa. Então, eu quero que você me faça uma pequena redação e que você me escreva para mim aí. O que você tem feito para ajudar a empresa a atingir a sua visão? Então, o que você tem feito? O que você fez ao longo desse ano para ajudar a empresa com a sua visão? Aí eu dava 10 minutos e observava. Tinha uns funcionários que sentavam lá e escrevia, um monte de coisa bacana lá e tal, né? O cara atuou realmente. E aí eu percebia que tinha outros que ficavam lá pensando, coçando a cabeça, porque, na verdade, às vezes não fez quase nada ao longo do ano para ajudar a empresa. E já aconteceu depois
de um funcionário me procurar lá, meu funcionário me procurar, falar, ô... Lá eles me chamavam de mineiro lá na empresa, ele falava assim, mineiro, olha, deixa eu conversar com você em particular aqui. Eu até queria me desculpar com você, porque você fez aquele exercício lá da gente escrever o que eu fiz para contribuir com a visão e eu estou realmente, eu estou percebendo que esse ano não foi um ano muito bom para mim, eu não dei muita contribuição, eu deixei a desejar, mas você sabe, eu tive os problemas aí pessoais, eu tive um problema em família, isso me atrapalhou um pouco, mas agora eu quero que você saiba que eu já superei os meus problemas, estou a 1000 por hora, esse próximo ano eu já sei o que eu vou fazer, eu já estou aqui com um monte de planos aqui para ajudar a empresa a concretizar a sua visão, então, sabe, aquilo dava um gás na pessoa, aí eu reforçava aquilo, motivava a pessoa, falando, não, eu tenho certeza, eu sei que você teve seus problemas, agora para esse próximo ano eu estou contando contigo aqui, eu quero ver você motivado, eu sei que você pode contribuir e muito, o cara, não, pode contar comigo. Então, sabe, isso motivava todo mundo. Por isso que lá, em algum lugar no material, olha lá, ó, tem algum lugar ali no material falando de visão, que fala que ela motiva, ó, inspirar, olha lá o que fala, o que a Venato fala, ó, sobre o propósito da visão. Inspirar as pessoas, ó, motivar os interessados e envolvidos a tomar as ações necessárias, tá vendo? A visão, ela tem que motivar a pessoa, tem que inspirar a pessoa. O cara olhar e falar, não, eu vou ajudar a empresa a concretizar. Agora, se você simplesmente cria a missão, visão, valores, bota isso lá no site da empresa, nenhum funcionário, tem empresas que eu já vi, gente, funcionários trabalham lá há anos na empresa, você pergunta para o funcionário qual a missão da sua empresa. O cara não sabe. Tem uns que nem sabem, olha, mas ela tem uma missão? Olha, tá lá no site, lá, não sei não, nunca vi não. O cara trabalha anos na empresa e nem sabe da missão da empresa. Então, para que a empresa tem missão, tem visão? Só para ficar lá guardado lá no site, ninguém nem sabe disso. Aí isso aí não está ajudando em nada, não. Isso aí não está ajudando em nada, tá? E agora, para essa consequência da matéria aí, a gente vai ver que depois que a gente vê sobre estrutura organizacional, a gente também tem como fazer uma relação da estrutura com a missão da empresa, com a visão. Nós vamos ver diversos tipos de estrutura organizacional nessas próximas aulas aí. Vamos ver diversos tipos de estrutura. E aí, gente, dependendo do tipo de missão da empresa... Então, eu sou um que olho muito isso quando eu vou fazer uma consultoria, né, numa empresa. Uma das primeiras coisas que eu vejo, cadê a missão da empresa? Para me entender exatamente o que aquela empresa faz, que aí já na minha cabeça eu já idealizo qual tipo de estrutura melhor que seria para aquela empresa. Aí depois eu vou analisar realmente a estrutura que a empresa adota para ver se aquela estrutura lá realmente está de acordo com o que a empresa está se propondo a fazer. Né? Porque, de repente, é uma empresa que está muito voltada para projetos, por exemplo, e existe, a gente vai ver, a gente ainda vai ver ainda, na aula que vem ainda a gente vai ver, próximas aulas, tem lá uma estrutura própria para a empresa que é voltada para projetos, empresas que trabalham com projetos. Né? Aí, de repente, a gente percebe, a empresa ela está na missão dela falando que ela está envolvida com projeto, ela faz projeto, e a estrutura dela é outra. É por isso que os negócios vivem não dando certo, parece que as coisas não se encaixam. Aí, de repente, está precisando fazer uma readequação naquela estrutura da empresa, para a empresa adotar uma estrutura por projetos, que aí fica de acordo com a missão, com que aquela empresa está se propondo a fazer. Ou, às vezes, você olha para a visão, né? A visão da empresa você está enxergando o que a empresa quer ser daqui a alguns anos, qual caminho ela está seguindo. Aí você também olha, de repente, para a estrutura e você olha e fala, gente, mas com essa estrutura, a empresa não é a estrutura melhor para ela atingir essa visão dela, não. Então tem uma certa relação, né? Isso é lógico, isso depende muito da experiência da pessoa, é uma coisa, sabe, eu às vezes eu sei identificar porque eu já estou há 20 anos mexendo com isso na minha vida, trabalhando em empresa, já mexo com consultoria, dou aula disso, já estudei demais o assunto, então tenho uma facilidade maior. Você não vai sair do curso aqui já expert realmente em estrutura organizacional, mas o curso
vai te dar uma base muito boa. Essa nossa disciplina vai te dar uma base muito boa sobre isso. E à medida que você for trabalhando, você vai atuando no mercado, né, com essa teoria bem firme, né, bem sólida em você, você vai lapidando esse conhecimento seu a respeito disso, vai sabendo fazer isso também. Olhar para uma visão de uma empresa lá e olhar para a estrutura dela e perceber que tem alguma coisa ali que não está casando. Tem que casar. Né? Os valores da empresa, isso fala muita coisa para a gente. Véio. Aí a gente vai ver aqui sobre estrutura formal e estrutura informal. A gente vai ver. Aí, de repente, tem um negócio lá nos valores da empresa que não dá certo com aquele tipo de estrutura informal que a empresa adota. A empresa é muito formal. A empresa tem uma estrutura muito formal, muito rígida. A gente vai ver o que é isso ainda hoje. Nós vamos entrar no assunto. E aí está pregando outros valores que não tem tanto a ver com aquele tipo de estrutura. Então, sabe, isso dá um choque. Então, eu, por exemplo, que eu faço consultoria em algumas empresas por aí afora e tal, é uma coisa que eu gosto de trabalhar com o dirigente da empresa. Às vezes a gente tem que tomar um certo cuidado de como que a gente vai falar, né? Porque a gente não pode dar a ideia de que chegar, de repente, já fazendo crítica ao negócio, já falar que está errado o negócio, o cara, de repente, ele não gosta daquilo, ele não acha bom aquela crítica que você fez, então tem que tomar um certo cuidado, mas tem a forma certa da gente mostrar. Olha aqui, hoje você tem uma estrutura assim, assim, assado, olha o que está nos seus valores aqui, né? Isso assim, assim, assado, eu acho que poderia, de repente, trabalhar melhor isso aqui, melhorar isso, mudar isso, vou dando sugestões, né? Para a pessoa, com base no que eu vou analisando. Então, é isso que a gente quer passar para vocês aqui, né? Com o decorrer desse curso aqui, então. Vamos lá, então. Ó. A gente já deu uma adiantada boa na aula passada. Eu sei que essa unidade é grande, 80 e tantos slides, mas nós já vimos 17 slides, já estamos no slide 18. Na aula passada a gente deu uma acelerada boa aí. Eu tinha esses complementos para fazer, porque na aula passada acabou que não deu tempo de eu falar tudo que eu queria falar sobre missão, visão, valores, né? Então, ó, vamos dar sequência falando agora realmente de estrutura organizacional. Eu mandei alguns vídeos para vocês lá. Quem não viu, não tem problema. Né? De repente, até se der tempo aqui, a gente passa aqui ao longo da aula, mas se não der também, depois você assiste esses 2 vídeos que eu mandei lá, que eles complementam aqui o que a gente vai falar. Mas antes de passar para frente lá falando dos tipos de estrutura, eu gosto sempre de, ó lá, devemos inicialmente salientar as funções da administração. Se você já estudou fundamentos da administração, você já deve ter visto que a administração ela tem 4 funções básicas. Planejamento, organização, direção, controle. Se você está fazendo esse passo a passozinho aqui, você está planejando, você está organizando, você está dirigindo, você está controlando a sua empresa, você está administrando a sua empresa. Tá? O que vem a ser o planejamento lá? Analisar a situação, estabelecer objetivos, metas, estratégias. Tem muito a ver com o planejamento estratégico, né? Tem gente aí que está fazendo na terça-feira comigo planejamento estratégico, né? Lá a gente vai falar muito sobre planejamento, que é, na verdade, gente, a alma de um negócio, tá? Que dessas 4 funções aqui que você tem, né, os principais autores aí dessa área nos mostram que um administrador ele deve passar 70% do tempo dele planejando. Olha para você ver quanto é importante esse primeiro passo aí, o planejamento. Ontem, não sei se foi ontem ou se foi anteontem, eu estava falando com uma turma minha, né, que a gente vê aqui no Brasil, principalmente com essas últimas crises que tivemos aí, quantidade de empresas que fecharam as portas. E, às vezes, mesmo fora das crises aí, a gente vê no Brasil muita empresa que abre e fecha. Né? O índice de mortalidade, fechamento de empresa no Brasil é muito alto. Né? O SEBRAE é um órgão que ajuda as pequenas e médias empresas. Então, o SEBRAE, ele acompanha isso, né? Toda empresa que fecha, ele tenta, né, ir atrás, entender o porquê que aquela empresa fechou. Então, o SEBRAE tem mais ou menos esses números, tem uma estatística lá que é uma coisa horrorosa.
Para você ter uma ideia, 60% das empresas que abrem no Brasil, elas fecham antes de 3 anos. 60%, gente. Antes de 3 anos, os primeiros 3 anos. O cara abriu, fechou. Aí o Sebrae vai atrás, por que fechou? Aí vai ver, gente, a grande maioria é por falta de planejamento. O cara não fez um plano de negócio, ele abriu a empresa dele, ele não tinha um planejamento estratégico, ele não fazia análises, ele não planejava nada, não tinha objetivos, não tinha metas, não tinha estratégia. Ele vai daquele jeito, para onde o vento me levar. Eu já vi uma vez um diretor falar isso. Diretor, quais são os nossos planos para o ano que vem? O cara falou, ano que vem nós vamos para onde o vento nos levar. Eu falei, nossa, eu vi ao vivo e a cores. Eu falei, nossa senhora, vai para o buraco. Porque um diretor de empresa que fala, vamos para onde o vento nos levar, essa empresa não vai longe não. Né? Então, gente, 70% do tempo de um administrador, ele deve dedicar ao planejamento. Né? E aí, depois de planejar, ele precisa organizar a sua empresa. Então, aqui na nossa disciplina, nós vamos falar bastante coisa sobre organização. Talvez seja um dos focos nossos principais aqui. Está ligado a essa parte da organização. Tanto é que os livros ali que eu estou pegando para criar os nossos slides chamam organização, sistemas e métodos. Você tem que organizar internamente a sua empresa, a gente vai ver muita coisa sobre isso, criar. Por isso que você tem a estrutura organizacional, que a gente vai falar aqui bastante nessas próximas aulas agora. Todos os tipos de estrutura organizacional, quase todos, né? Pode falar que vai ver todos, porque sempre tem um livro, um lugar aqui que tem alguma coisa nova ali daqui, mas a gente vai ver o principal, que é mais usado no mercado. Então, olha lá, representa a ordenação e o agrupamento das atividades e recursos, visando ao alcance dos objetivos e resultados. Você aqui no planejamento, você fez os seus planejamentos, você estabeleceu objetivos, estabeleceu metas, estabeleceu estratégias. Se a sua empresa estiver desorganizada, você não vai atingir seus objetivos, as suas metas. Não adianta nada planejar, e a sua empresa não tem um mínimo de organização. Organização dos processos internos, a gente vai ver, tem uma unidade lá na frente, que a gente vai falar dos processos internos, que é muito importante, tá? E aí tem a outra função, que é a direção, a liderança, a orientação. Não adianta nada eu planejar, organizar a minha empresa, mas se os funcionários não sabem para que rumo a empresa está indo, não tem uma direção, não tem uma orientação, não vai conseguir, os objetivos e as metas lá não serão alcançados, né? Então, quando a gente estuda liderança, tem umas matérias aí muito importantes nessa área aí, que a gente fala bastante sobre isso. O líder, ele tem que orientar, ele tem que dar o rumo, ele tem que dar o caminho para as pessoas. Os funcionários precisam disso, da coordenação, motivação, a liderança das atividades. Se a empresa não tem uma boa liderança, empresa que os funcionários vão fazendo as coisas de qualquer jeito, que vem na cabeça dele, não tem uma boa coordenação, não tem uma boa liderança. Os funcionários estão ali meio perdidos, sem saber para onde está indo, né? E tudo começa lá onde? Lá na visão, né? A visão já mostra o caminho que a empresa vai seguir. Aí, através daquela visão, você traça os seus objetivos e suas metas, traça as suas estratégias, aí já começa a dar um rumo. Olha para você ver como é que as coisas elas vão se casando. Então, gente, por isso que é importantíssimo a pessoa ter uns conceitos sólidos de administração para tocar uma empresa. Sabe? Tem muita gente aí que toca uma empresa, mas pela sua experiência. Já vem há anos, aí tem uma certa experiência e tal. Mas falta a teoria. Quando a pessoa tem a experiência e tem a teoria, aí essa empresa ela vai longe. Por que tem umas empresas que crescem desordenadamente? Até mesmo em crises, né? Falei de crises agora mesmo. Nós passamos aí por 2 fases de crises medonhas. Ainda estamos, né? Mas tivemos a crise de 2014 e 2015. Aí 2016 ainda ficou meio que aquela crise. 2018 e 2019 começou a dar uma melhorada,
2020, quando o negócio ia bombar, os especialistas estavam todos falando que o negócio ia se deslanchar naquele ano, veio o tal do coronavírus, aí uma nova crise, jogou areia no chope de todo mundo, foi uma outra crise pior ainda do que a 2014, 2015. Por que eu estou falando dessas crises? Eu vivi bem essas crises aí no mercado, eu estava trabalhando. Eu vi empresas, mas diversas, fechando as portas. Quanta empresa eu vi fechando as portas, ou as que não fecharam, gente, elas ficaram sobrevivendo lá com um balão de oxigênio. E, ao mesmo tempo, eu vi empresas crescendo. Aí você olha e fala assim, gente, o que está acontecendo, né? Plena crise, tem umas empresas fechando por causa da crise. Aí tem outra empresa ali que ela está criando, a empresa, eu estou falando sério, gente, empresa crescendo, contratando pessoas, abrindo filiais, lançando produtos no mercado. Aí o que você vai falar? Não, aquele cara lá é de sorte. Gente, isso não existe. Não existe sorte. Sorte, gente, é raríssimos casos, parece. Eu falo isso para todo mundo, sabe? Parece, gente, que parece realmente umas pessoas, eu não sei, um dia a gente ainda vai descobrir o verdadeiro mistério dessa nossa vida aqui. Parece que tem umas pessoas que elas já nascem com uma certa predisposição para dar certo na vida, eu não sei o que é isso. Né? Individualmente, ela entra numa empresa, alguém gosta dela lá, alguém vai com a cara dela, daqui a pouco ela é promovida gerente, sabe? Eu não sei, parece mais iluminada, não sei o que é. As empresas também, tem umas empresas, parece que mesmo não fazendo o dever de casa, ela lançou um produto lá que deu certo no mercado, inesperadamente, na sorte, o cara lançou um produto, o negócio pegou e a empresa vingou, mas isso aí são casos assim raros. Na 99,9% dos casos de sucesso que você vê, gente, 99%, a maioria esmagadora dos casos de sucesso que você vê, é porque as pessoas planejaram, fizeram o dever de casa. O cara que fez sucesso individual é porque ele estudou, ele planejou a vida dele, ele fez uma faculdade muito bem feita, planejou sua carreira, fez um MBA de acordo com a carreira que ele tinha planejado para a vida dele, fez tudo certinho. E a empresa também, o cara abriu uma empresa, mas o cara estudou administração, o cara fez um plano de negócio muito bem feito para antes de abrir a empresa. Quando abriu a empresa, ele passou anualmente a fazer o planejamento estratégico da sua empresa, ele se preocupou em organizar a sua empresa. À medida que a empresa começou a crescer, ele fez uma parceria com uma empresa de consultoria para ainda ajudar ele mais ainda nos processos de organização, treinou suas lideranças da empresa dele para ser os líderes dos funcionários da empresa lá. Então, aí, meu filho, a tendência disso é que vai dar certo, né? E aí, para o final, o controle do negócio, né? Você tem que planejar, organizar, dar direção para os seus funcionários, né? Motivação, orientação, a direção, coordenação, e tem que ter mecanismos de controle, né? As empresas hoje, gente, elas usam muito, tem umas metodologias modernas hoje fantásticas, não sei se vocês já viram, chama OKR. Na minha matéria de planejamento estratégico eu falo sobre isso. Você traça objetivos, metas, estratégias. OKR é exatamente isso. O O é do inglês Objectives e o KR é Key Results. Chave, resultados chaves. Aí você cria o OKR, o objetivo, a meta e a estratégia, e você cria um mecanismo de controle para você controlar mês a mês ali se aquela meta que foi estabelecida, se a sua empresa está indo no caminho certo para bater aquela meta. Pensa, o cara que faz esse beabá muito bem feito, faz o deverzinho de casa dele, a chance de sucesso, gente, aumenta demais. Sabe? Aí o controle, lá, representa o acompanhamento, né? Tudo aquilo que você pode medir, você pode controlar. Então, você tem que ter seus objetivos, as suas metas, e tem que ter o controle para você avaliar periodicamente os resultados alcançados, ver se os resultados estão dentro dos resultados planejados, né? Então, a empresa que faz isso aqui bem feito, ó, a chance dela fazer sucesso no mercado é altíssima. E aí, vamos embora. Vamos falar um pouquinho de estrutura organizacional.
Estrutura organizacional, gente, é um instrumento da área da gestão que busca organizar as empresas no que se refere às atividades e recursos necessários para o cumprimento dos objetivos. A gente tinha falado isso no slide anterior, né? Vou organizar direitinho a minha empresa, organizar as minhas atividades, organizar o meu pessoal, organizar os meus recursos, né? Para que eu possa atingir meus objetivos. Não adianta nada eu traçar objetivos com a minha empresa desorganizada, os funcionários não têm bem suas funções definidas, não tem uma direção, não tem um rumo para seguir, ninguém vai bater meta, a empresa não vai atingir seus objetivos, né? Ou seja, é a definição de como a empresa deve se estruturar para colocar em prática seu planejamento, respeitando a sua missão, visão e valores. Tá vendo? Tudo casadinho uma coisa com a outra, né? Quando a gente faz o planejamento estratégico, a gente faz exatamente isso aqui que a gente está falando. Você analisa o mercado, analisa o ambiente que a empresa está inserida. Com essa análise, você identifica pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças, que é a análise SWOT. Com base na análise SWOT, você cria, determina sua missão, visão, valores. Se a empresa já tiver, aí você analisa se está dentro da análise que você fez, ou se há alguma necessidade de você dar alguma mexidinha na sua missão, na sua visão, nos seus valores, né? A empresa não fica mexendo no missão, visão, valor todo ano, não, né? Mas você tem que estar periodicamente comparando se a sua missão ainda está realmente de acordo com o propósito da sua empresa. Aí você criou missão, visão, valores, você já então parte para criar seus objetivos, suas metas, suas estratégias. Criou seus objetivos, suas metas, estratégias, você tem que organizar a sua empresa para que aquilo que você traçou de objetivos, de metas, sejam alcançados. Então, é uma engrenagem muito bem planejada, muito bem feita, que quando é bem executada, o resultado aparece, né? Então, por isso é que eu falei, tem empresas aí na crise, aí o cara está lá crescendo, está abrindo filiais, está contratando pessoas, está lançando produto. Vai lá olhar o que o cara está fazendo de diferente. Ele está fazendo isso aqui. Está fazendo, gente, um beabá, que não é complexo de fazer, não. Sabe? O cara tem que fazer estudar administração de empresas, estudar esses fundamentos, botar aquilo em prática lá, bem colocado, vai embora, vai longe. Agora a gente vê empresas aí, gente do céu, eu mexo com consultoria, às vezes, né? Hoje estou dando consultoria em algumas empresas aí. Tem empresas, às vezes, menores aí, pequenas, o cara tá lá numa peleja danada, tá lá, e aí chama a consultoria. Aí você chega para conversar lá com o diretor da empresa, você vai ver, gente, o cara não é dessa área de administração, não estudou administração, abriu aquele negócio porque enxergou uma oportunidade, tinha um dinheiro, foi lá, investiu e abriu, mas aí o cara tem uma formação numa outra área. Aí você vai ver, o cara não é brincadeira, não. Ele não sabe nem quanto que a empresa dele está vendendo por mês. Ele não sabe nada sobre os custos da empresa dele. Você começa a perguntar quanto você gastou, quanto você teve de custo fixo. Ele não sabe nem diferenciar custo fixo de custo variável. Sabe? A gente vê isso, então é por isso que está lá passando aperto. Por isso que o negócio não cresce, o negócio não deslancha, ele não sabe nem quanto que gastou. Aí você vai ver, é lógico que está passando aperto, ele está gastando mais do que está tendo de receita naquela empresa. Sabe? Aí a gente tem que pegar e vai lá no chão mesmo da empresa, começar do zero a estruturar o negócio para a pessoa, né? Então, sobre a estrutura organizacional, é importante entender que uma empresa, uma vírgula sobrando aqui, peraí, deixa eu tirar isso já enquanto eu estou vendo aqui, vírgulazinha chata sobrando. Sobre a estrutura organizacional, é importante, não tinha, né? Não sei se tinha ou não. É importante entender que uma empresa pode se estruturar de diferentes maneiras, ainda que a mais conhecida seja o modelo formal da hierarquia vertical. A gente vai ver, né? Eu falei, tem a hierarquia formal e a informal, tem a hierarquia vertical e horizontal. Então, vamos ver o que é cada uma desses tipos aqui, antes da gente falar dos modelos de organogramas, da departamentalização. Próxima aula, vamos pegar só para falar de departamentalização, que aí existe vários tipos de estrutura
hierárquica que a gente vai ver. Hoje aqui nós vamos pegar mais para falar dessa estrutura formal e informal e, se der tempo, vertical e horizontal. Vamos lá. Quando a estrutura organizacional é estabelecida de forma adequada, ela propicia para a empresa alguns aspectos. Melhor identificação das tarefas necessárias ao alcance dos objetivos, né? Você consegue distribuir melhor as tarefas na organização. Gente, a gente vê aí empresa que você chega que não tem nem as tarefas direito distribuídas entre os funcionários. Cada um pega para fazer o negócio ali, sai distribuindo ali na hora ali, um vai ajudando ao outro, e você vê que não há uma distribuição uniforme das tarefas ali. Em pequenas empresas, a gente vê. Sabe, até aluno às vezes fica meio horrorizado. Você acha, no século XXI que nós estamos, você tem empresa ainda assim? Tem. Porque às vezes o cara está acostumado já a trabalhar em grandes organizações, já mais estruturadas e organizadas, não está acostumado a ver essa bagunça, mas a gente vê no mercado. Sabe, não tem nenhuma divisão de tarefas internas ali, não tem os setores bem definidos ali, e ficam todos ali se ajudando, se ajudando ali. Então, isso aí não vai alcançar os objetivos de forma alguma. Então, quando você estrutura, você delega as funções, distribui as funções dentro dos setores, o que é tarefa de um, o que é tarefa do outro, né? Organização das funções e responsabilidades, como eu acabei de falar, cada um tem a sua responsabilidade, cada setor tem a sua responsabilidade, suas funções, informações, recursos e feedback aos executivos e funcionários. Então, você, quando distribui tarefas, né, a gente tem ferramentas que funcionam em conjunto com o que a gente vê aqui, por exemplo, as ferramentas de avaliação de desempenho da área de RH, né? Então, gente, assim, é importantíssimo. Aqui tem coisas que a gente nem fala aqui quando eu estou falando de estrutura organizacional, mas vocês, se ainda não estudaram as matérias de RH, ainda vão estudar, né? Quem ainda não estudou vai estudar. Quando você estuda RH, você vê muita coisa também que dá suporte aqui ao que nós estamos falando aqui, né? Por exemplo, a empresa tem que criar lá seu plano de cargos e salários. As empresas pequenas normalmente não têm. A gente vê isso em empresas grandes. Você vai dar uma consultoria numa empresa pequena aí, uma das primeiras coisas que eu pergunto, tem um plano de cargos e salários? Não. O cara fala, eu estou até pensando mesmo em criar. Não, primeira coisa. Vamos criar um plano de cargos e salários, uma política de remuneração estratégica, né? Porque aí também eu possibilito distribuir as funções e as tarefas de acordo com esse plano de cargos e salários também, que ele ajuda bastante aqui nessa estruturação da empresa aqui, né? Que aí eu utilizo, quando eu faço o plano de cargos e salários aqui, eu posso também estabelecer uma política de avaliação de desempenho. Eu tenho as tarefas bem definidas, o que é as funções de cada um, vou poder avaliar cada um dentro da sua função, para eu poder dar um feedback para aquela pessoa. Os funcionários, gente, eles precisam de um feedback, de um retorno. Sabe? Eu vejo, às vezes, empresas aí, funcionários reclamarem. O cara já não é brinquedo, não. Já cansei de ouvir a menina falar, estou aqui 3 anos, eu acho estranho que nunca ninguém me deu um feedback, nunca ninguém me avaliou, ninguém nunca me chamou para me dar um retorno do meu trabalho. Se a gente vê, é mais comum do que você pensa. Não em grandes empresas multinacionais que a gente vê por aí, normalmente elas já estão bem estruturadas com relação a isso, tudo que eu estou falando aqui. Mas você chega numa empresa pequena, menor, não tem. Tem empresas aí que a gente chega, não tem nem RH. Isso é comum, empresas pequenas aí, que tem lá 30, 40 funcionários, não tem um departamento de RH. Então, é lógico, ela não tem um plano de cargos e salários, não tem avaliação de desempenho, não tem treinamento e desenvolvimento. Às vezes, quando tem um tipo de treinamento e desenvolvimento, está fazendo da forma errada. Não está fazendo da forma como manda a teoria do RH. Né? Então, olha lá, você pode criar medidas de desempenho compatíveis com os objetivos. Você não traçou os seus objetivos? Eu tenho que também criar medidas de desempenho lá para avaliar o funcionário de acordo com os objetivos da nossa empresa. E aí os erros que as empresas cometem, né? Estou falando muito de objetivo aqui, eu vou lembrando, né?
Empresas que traçam objetivos que ninguém consegue atingir, metas imbatíveis. Sabe? É comum eu ver. E eu já trabalhei em empresas que eram assim. Uma empresa que eu trabalhei, que o camarada, quando chegava no final do ano, vinha o diretor anunciar as nossas metas para o próximo ano. Eu já olhava lá para a minha meta e já falava assim, meu Deus do céu, vem de novo o cara com essas metas aí que a gente sabe que não vai bater nunca. Então não precisa nem... Para que clica? Porque, gente, a meta, objetivo, né? Só fazer um parêntesezinho aqui, né? Ali eu estou falando de condições motivadoras, né? Deixa eu só fazer um parêntesezinho aqui, depois eu até quero ouvir um pouquinho vocês também. Quando eu estou falando de objetivos, metas, esse planejamento, essa estruturação toda que a gente vem falando, né? Antes de entrar propriamente na estrutura organizacional, na hierarquia organizacional, bom a gente ir trabalhando esses conceitos, que eles, quando você sair da faculdade, esses conceitos têm que estar bem sólidos na sua mente. Né? Eu já vi, tipo assim, vamos dar um exemplo aqui, né? Lá, pegar outro aluno aqui, o Bruno e o Douglas ali. Digamos que isso, gente, eu estou falando que numa empresa que eu trabalhei, o cara fazia desse jeito. Olha só, tá lá vamos dar um exemplo. Digamos que nós somos do setor de vendas da empresa, área comercial. E o Bruno, um exemplo, tá? Me permitam, por favor, usar os nomes aí. O Bruno e o Douglas são 2 funcionários lá do setor de vendas da empresa. E o Bruno e o Douglas, eles já estão ali há algum tempinho. Eles sabem, um exemplo, né, que eu vou dar aqui, eles sabem que, em média, um vendedor, se ele fizer um trabalhinho dele bem feito ali, em média, um vendedor consegue vender, um exemplo, R$80 mil por mês em média. Vende 70 mil, 80 mil, 85 mil, a média ali no 80 mil por mês, que um vendedor consegue vender. Aí eu, como gerente de vendas, chego lá, Bruno e Douglas, estamos traçando agora os nossos próximos objetivos, as nossas próximas metas, a partir do ano que vem agora, sua meta agora vai subir. Você vai ter que vender R$160 mil por mês. Gente, acabou. O Bruno e o Douglas vão olhar um para o outro, vai olhar para mim, bacana, hein? Em média, o cara vende 80 mil. Aí agora o nosso diretor, nosso gerente, quer que a gente venda 160 mil. Quer que a gente faça mágica. Esse objetivo, essa meta, isso em vez de ser motivador para os dois, é desmotivador. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão sentar, vai sentar a bunda na cadeira lá e vai falar, gente, vamos trabalhar aqui, vamos fazer o que dá. E não vão se motivar, não vão se comprometer, porque eles já sabem que eles não vão conseguir bater aquela meta. Aquela meta, aquele objetivo, em vez de ser motivador, foi desmotivador. Agora, se eu chego para eles e falo, Bruno, Douglas, a tarefa de vocês aqui principal, vocês são da área de vendas, estou trazendo agora para vocês aqui uma nova meta que vocês vão ter a partir desse próximo ano. Então, vocês vão ter uma metazinha meio audaciosa, mas que eu sei que vocês vão conseguir. Vocês vão ter que vender, a meta agora é 100 mil por mês. Mas tem uma coisa, hein, a sua meta vai subir para 100 mil por mês, mas eu estou providenciando para vocês um laptop novo para você fazer as apresentações para o cliente. Nós estamos contratando uma consultoria na área de vendas que vai começar a fazer treinamento em vendas com vocês. Vocês vão ganhar agora um celular novo, um smartphone novo, com um aplicativo que eu mandei fazer, que vai auxiliar vocês no controle das vendas de vocês, você também fazer contato com o cliente. Aí eles vão virar e vão falar assim, opa! E aí, e o melhor, hein? Douglas, o melhor de tudo, sabe o que é? Eu estou aumentando aqui a meta de vocês de 80 para 100 mil, mas se você bater sua meta, você vai ganhar um bônus, vai ter uma premiação extra. E vai ter uma viagem no final do ano. Bateu a meta do ano todo, vai ter uma viagem por conta da empresa, para ir com um acompanhante. Aí sim, o cara vai virar e vai falar, nossa senhora, agora, esse ano, agora eu vou arregaçar a manga e vou trabalhar. Porque aumentou um pouco a minha meta, mas de 100 para de 80 para 100,
Não aumentou tanto, é uma meta desafiadora. Mas eu também vou ter treinamento na área de vendas. Eu vou ter um laptop agora para me fazer apresentação para o cliente, eu vou ter um celular novo com aplicativo, vou ter isso, vou ter aquilo. Eu vou conseguir bater minha meta. E vai bater a meta. Porque eu estabeleci uma meta desafiadora para ele, mais alta, mas eu estou dando subsídios para ele, eu estou dando melhores condições para ele vai se motivar. Sabe? Então, isso, gente, são conceitos tão simples. Sabe? Que eu tô falando porque eu passei por isso. O cara chegava lá e falou, agora vocês vão ter que vender tanto. Eu olhava, falava, tá bom, vou fingir que eu gostei, vou fingir que eu vou correr atrás dessa meta, porque não dava para bater aquela meta. Sabe? Então, gente, são coisas simples que às vezes as empresas precisam fazer e elas fazem tudo errado, né? Antes de eu passar aqui para a estrutura formal e informal, também já vou dar um pequeno intervalo de 5 minutos ali, que aí eu já vou entrar na estrutura formal e informal, que eram os assuntos principais da nossa aula de hoje. Eu queria ouvir um pouquinho só vocês aí, se alguém quiser falar, né? Porque eu sei que tem alunos aí que já estão trabalhando, já trabalharam, né? Já tiveram alguma experiência profissional. Se tem alguma coisa para falar, para ilustrar para a gente aí, eu já falei das minhas experiências aqui. Eu vivo contando. Alguém já teve uma experiência trabalhando numa empresa que não tinha nenhuma estrutura dentro da empresa? A coisa era desorganizada. Você não tinha um organograma. Você não sabia aonde você estava dentro do organograma da empresa? Alguém poderia nos dar algum depoimento aí, ou ninguém trabalhou, nunca trabalhou, ninguém teve esse tipo de experiências. Ou o contrário, trabalhou numa empresa que era tudo muito bem organizadinho. Não precisa te falar o nome de empresa aqui não, tá, gente? Por favor. Pode falar, Natália. Eu não quero, sabe? Por favor, aqui o aluno, não precisa do aluno ficar aqui falando coisas da empresa que ele trabalhou, que ele trabalha, e ficar falando o nome da empresa, não quero que exponha nada, não. É só trazer um exemplo, não precisa te contar muitos detalhes, não. Só para a gente refletir. Pode falar, Natália. Uma coisa que o senhor falou, uma das dicas, foi relacionada à questão do alinhamento, né? Dos valores do profissional com o valor da empresa. Aí aconteceu algo interessante quando eu fui contratada, que depois que fui efetivada, a minha líder que me contou, né? Que durante o processo ela ficou muito em dúvida entre mim e uma outra pessoa. Só que a coordenadora do setor, ela fez uma pergunta, que foi a questão do planejamento da pessoa para o futuro dela. A minha resposta alinhou com a visão da empresa, o do outro não. E por causa disso eu fui contratada e o outro não. Oh! Parabéns! E tá vendo? O que eu falo aqui, gente, eu não falo nada que, tipo assim, que eu acho que é coisa que eu já vi no mercado. Eu também já vi isso aí que aconteceu com você. A pessoa do RH falou, não, mas olha só, fica 2 candidatos empatados. Sabe? Eu já vi isso já em várias vezes. Aí terminou as entrevistas, terminou tudo. No final das contas, eles foram afunilando, separando. No final, sobrou 2 candidatos. Tá lá o gerente com o RH, 2 currículos na mão, 2 candidatos lá, assim, igualzinhos, 2 candidatos, sabe? E muito parecidos, com perfil muito parecido. Aí a menina do RH falou, olha, mas olha só, eu acho esse currículo aqui, ó, eu acho que esse candidato é melhor. Porque exatamente o que você falou. Naquela pergunta que eu fiz lá, ele falou uma coisa lá que eu lembrei na hora dos valores da nossa empresa. Eu falei, eita, esse cara aqui, nós temos que contratar, que ele está dentro dos valores. Aí, na hora que ficou empatado ali, optou pelo cara que tinha falado coisas. E a Natália está corroborando aqui, tá vendo? Contando uma história da vida dela também que contribui para isso, olha para você ver. Sabe? Então, o que isso aí, gente, é importantíssimo, tá? Voltando lá naquela coisa que eu falei lá no início da aula, né? Eu falei, você não tem que ficar inventando mentira. Gente, jamais. Eu não estou induzindo ninguém a chegar lá e inventar que ele é comprometido, né? Não. Tem que ser sincero. E realmente você tem que ter, né? E aí você, quando vai para uma entrevista, o que é a dica? É olhar os valores da empresa. Algum daqueles valores lá você tem que ter, não é possível.
Você lê lá 6 valores que a empresa tem. Você olha e fala, eu não tenho nenhum desses valores. Então, pelo amor de Deus, então você é que está com algum problema sério com a sua vida, ué. Não é possível. A empresa está comprometida com honestidade. Você é desonesto. A empresa está comprometida com respeito ao próximo. Você não respeita ninguém. A empresa está comprometida com, sei lá, tudo, nada dá certo com você. Então, é você que está com problema. Alguma coisa você tem que ter. Com certeza vai ter. Aí pega aquilo ali e trabalha aquilo em você. Lembra de exemplos que você, numa empresa que você trabalhou, você realmente fez aquilo lá, contribuiu com os colegas de trabalho e tal, papapá, e vai com aquela historinha lá, que você não está mentindo. Aí, na hora que o cara te perguntar uma coisa lá que você possa usar aquilo, você fala, ó, realmente isso aí é uma coisa que eu tenho muito, eu gosto muito disso, eu sou uma pessoa assim. Então, nesse ponto aí, se você está querendo saber como eu posso contribuir com a empresa, eu tenho um valor muito bom dentro de mim, que eu sou isso, eu sou aquilo, e aquilo está dentro dos valores da empresa. Você não está inventando mentira. E a menina do RH, a pessoa lá que está entrevistando, ela sabe dos valores da empresa, ela já vai ligar uma coisa com a outra. Aí, no final, está em dúvida, ele vai para você. E você é contratado. Olha que bacana. Eu repeti de novo aqui, porque chegou pessoas depois aí, né? Para a pessoa poder não ficar perdida no que nós estamos falando. Tem mais alguém que tem alguma outra coisa para falar? Seja desse assunto, ou seja com relação à empresa ser desorganizada, ou pelo contrário, com uma empresa que era muito bem organizada e você gostava da organização, ou das lideranças, como eu falei, né? A liderança tem que dar a direção para pessoas, ou ninguém tem mais algum exemplo aí para dar? Isso é bom, né, gente? É bom a pessoa trazer algum exemplo aí para a gente ver que realmente é o que está acontecendo nas empresas aí. Mais alguém? Ou posso dar um intervalinho? Aqui vocês é que mandam. Ou então pense. Então vamos fazer alguma coisa. Pense aí se você tem algum exemplo aí para dar sobre isso tudo que nós falamos nessa primeira parte da aula. Vou dar um intervalinho de 5 minutos, eu preciso abastecer minha água. Vocês percebem que eu bebo muita água, porque eu falo muito, né? Preciso hidratar minha voz. Já eu estou voltando, que aí nós vamos pegar da parte para frente agora, lá, falando de estrutura formal e informal. E aí, 5 minutinhos eu estou voltando, então. Beleza? E dar uma ilustrada na nossa aula. Se eu quiser, eu posso falar um pouquinho da minha experiência. Opa! Claro que eu quero. Então, vamos para a gente trocar ideia. Eu estava trabalhando, inicialmente, né, no meu terceiro período, na Uniswan, né? Estava trabalhando na contabilidade. E foi, assim, muito dinâmico, foi o melhor lugar que eu trabalhei. O ambiente foi muito bom, apesar do estágio não ser remunerado, o ambiente é show de bola. Muito Aí bom. eu, querendo começar a ganhar dinheiro, eu fui procurar outro estágio, né? Aí eu consegui uma vaga muito boa, pô, salário muito bom, ótimo. Aí eu falei, pô, é a minha chance agora, eu vou para uma empresa grande, internacional, aí, pá. Fui. Entrei na empresa, né? Fui bem recepcionado, mas comecei a estagnar no trabalho, porque eles me botaram para fazer a mesma coisa todo dia, o dia todo, durante o mês todo, né? Para ficar dando double check em notas fiscais, né? Fazendo a conciliação. E agora eu estou totalmente desestimulado no trabalho, né? Porque não tem aquela movimento de tarefas, né? Não se faz nada novo, não se faz nada diferente, né? Diferente do que eu fazia na Uniswan, que já era bem dinâmico, trabalhava em várias coisas já. É isso. Muito bom, obrigado aí. Mas realmente, gente, olha só, isso aí é importante, é bom a gente ouvir, tá vendo? Porque eu também, gente, eu já pedi demissão de emprego. Se eu contar para vocês empregos que eu já pedi demissão, tem gente que acha que eu sou doido. Pedi demissão de emprego ganhando dinheiro. Ganhava bem.
cara soube e falou, você tá maluco, você vai pedir demissão, você tá lá bem na empresa, lá ganhando dinheiro, gerindo negócio e tal. Eu falei, cara, eu não suporto mais o clima de trabalho, as coisas que acontecem, negócio, sabe, um clima horroroso. Nossa, desmotivação total. Sabe, gente, uma coisa que eu falo para todo mundo, sabe, assim, nós somos responsáveis pela nossa felicidade, pela nossa motivação. Então, assim, eu não aconselho ninguém a ir lá e pedir demissão para procurar outro emprego. A ideia não é essa. Se você, em algum momento, com todos os alunos, falando para todo mundo aí, de um modo geral, um dia estiver numa situação, trabalhando numa empresa, e você está lá infeliz naquela empresa, não está vendo perspectiva de crescer, não está vendo perspectiva da coisa melhorar, aquele trabalho ali não está te fazendo feliz, não quer dizer que você tem que ir lá amanhã pedir demissão. E hoje em dia nós estamos vivendo um momento muito, muito difícil. Nosso país aí não é um país de terceiro mundo, economicamente, né, a economia nossa não é muito favorável. Você vê desemprego hoje, nós estamos aí na casa ainda dos 14 milhões, 15 milhões de desempregados. Então, ninguém está podendo se dar o luxo de sair pedindo demissão. Agora, o que você tem que fazer, como eu fiz, é reprogramar a sua vida. Você que é o responsável por mudar esse quadro. Você não pode ficar lá parado, lá, não está feliz naquilo, e você não pode correr o risco de você se estagnar naquilo, o tempo passando, e o tempo passa tão depressa, a gente às vezes não vê. O tempo vai passando e eu já vi muita gente acontecer isso. Quando vê daqui tantos anos, o cara lá na frente, com 60 e tantos anos, se aposentou, aí olha para trás e pensa assim, nossa, fiquei 35 anos trabalhando numa coisa que não me fez feliz, trabalhando num lugar que eu não era feliz, trabalhando numa empresa que eu não era feliz, exercendo uma função que eu não era feliz. Isso que você não pode deixar. Sabe por quê? O tempo, você vai ver um dia que o tempo não volta atrás. Não tem jeito, aí acabou, aí você se aposentou, acabou. Aí você já está lá numa certa idade, que aí o resto já está caminhando para o restante da sua vida, e você não vai poder voltar atrás para mudar o quadro. Você tem que fazer enquanto pode. Nessa situação que eu estava num bom emprego, ganhando dinheiro, mas eu não estava feliz naquilo. E eu tinha sido promovido a gerente. Quando eu comecei a ter problema na empresa, eu falei, eu não posso pedir demissão agora, porque eu recentemente, tinha pouco tempo ainda, 2 anos, que eu tinha sido promovido a gerente. Se eu peço demissão naquele momento, eu acabo me queimando, porque o próximo emprego que eu fosse arrumar, o empregador ia olhar para a minha carteira de trabalho e falar assim, mas peraí, você estava lá na empresa tal, você era assistente. Aí logo que a empresa te promoveu, você pediu demissão. Vai pensar o quê? Esse cara tem algum problema, não pode. A empresa promove o cara, daqui a pouco ele pede demissão. Eu falei, eu agora. E outra coisa, né? Eu tinha sido promovido a gerente, eu via nessas oportunidades, eu comecei a olhar outras oportunidades. Eu falei, eu não consigo mais ficar aqui nessa empresa. Toda oportunidade que eu via, para gerente, as empresas, a maioria pedia que o cara tinha que ter 5 anos de experiência na carteira. Então, fala, agora que eu fui promovido, se eu saio agora, eu estou com 2 anos de experiência só, eu ainda vou ter dificuldade para arrumar uma outra vaga de gerente. Então, eu falei, não importa o problema que eu tenho aqui, por pior que esteja, eu vou pelo menos esperar inteirar 5 anos. Que aí eu tendo 5 anos de carteira assinada como gerente, depois eu posso me dar o luxo realmente de aparecer uma outra coisa, eu sair, porque eu já vou ter essa experiência, vai facilitar para eu poder arrumar um emprego como gerente e tal. Quando inteirou 6 anos que eu estava já com carteira assinada, um dia lá que deu um problema, mas eu já tinha conversado com outras pessoas, com outras empresas, tinha uma empresa lá, já estava de olho em mim, aí tinha uma empresa lá que o cara já estava falando comigo, se a coisa lá piorar, você me procura que eu compro o teu passe. Então, eu já fui programando a minha vida. Na hora que deu a gota d'água lá, eu falei, liguei pro cara lá, falou, você compra meu passe? Compro. Então, beleza. Aí, no outro dia, fui lá, eu já pedi demissão num dia, no outro dia eu já estava trabalhando em outra empresa. Então, mas eu vim me programando. E olha que planejamento bem feito. Eu esperei ter 5 anos de carteira assinada, aí já fui para essa outra empresa também como gerente.
Então, não tive problema na minha carteira. Então, mas isso que eu falo, não saia pedindo demissão, não. Agora, também você não pode deixar. Daqui 30 anos você descobrir que você foi infeliz. Aí já passou o tempo. Você tem que se programar. Você é o responsável pela sua felicidade. Né? É a dica que eu dou. E quando você um dia você abrir a sua própria empresa, se Deus quiser, muitos de vocês aí vão abrir seus negócios, você tiver os seus funcionários, gente, preocupe com o clima de trabalho. Preocupe com o clima de trabalho da sua empresa, gente, porque o que as pessoas hoje mais buscam, elas querem trabalhar, mas elas querem ter reconhecimento da empresa onde ela trabalha, ela quer ter um clima de trabalho bom, ela quer acordar e ir feliz para o trabalho, trabalhar lá com uma equipe bacana, trabalhando. Então, e por isso é que é importantíssimo, eu falo, para você estudar recursos humanos, estudar essa parte de recursos humanos, liderança. No dia que você for um chefe de um setor, no dia que você for um gerente, pelo menos ali no seu setor, você vai ter um clima proporcionar um clima bom de trabalho para os funcionários do seu setor, que isso é importante. Né? Eu gosto muito disso. Então, vamos seguir lá, então. Estrutura formal e estrutura informal. Eu mandei um videozinho hoje, 2 videozinhos. Quem não viu, não tem problema. Depois, quem puder, assista. Olha lá, a empresa, seja ela de pequeno porte, pequeno, médio ou grande porte, é um grande sistema formado por pessoas que buscam objetivos comuns. Né? Eu falei aqui, está todo mundo indo para o trabalho, querendo um clima de trabalho bacana, querendo cumprir objetivos. Está todo mundo ali dentro daquela mesma empresa, buscando os objetivos da empresa e os seus objetivos de vida. Você quer trabalhar numa empresa onde você tenha suas metas para cumprir, você seja desafiado, você tenha condições de crescer dentro daquela empresa, né? Você está percebendo que aquela sua empresa, ela está te treinando, ela está te avaliando, te dando um feedback da sua avaliação, te dando novos desafios, né? Te mostrando os objetivos futuros que você tem ali dentro daquela empresa. Isso motiva todo mundo. E são coisas simples, gente. Coisas simples de fazer, né? Para que essas pessoas se envolvam e tenham um direcionamento que as conduzam rumo a esse objetivo, é muito importante que elas se organizem. É nesse sentido que ter sistemas e metodologias que possam promover a organização no ambiente empresarial se fazem necessário. Uma vez que são eles que garantirão que todos estarão cientes dos meios possíveis para alcançar os objetivos, bem como a estruturação das equipes e departamentos existentes nas empresas. Gente, há pouco tempo atrás aí, eu fui dar consultorias em empresas aí, eu não estou falando brincando não, é verdade, eu não vou citar nome de empresa nenhuma, lógico, não vou ser aqui antiético, né? Que assim, a empresa, tudo bem que a gente vai ver aqui essa questão da empresa, da estrutura formal e informal, a gente vai ver a questão da estrutura vertical e da horizontal, né? A gente vai ver que muitas empresas, elas começam, quando a empresa começa, ela começa mais numa estruturação horizontal, né? Aí, à medida que ela vai crescendo, contratando pessoas, ela vai crescendo, aí que ela vai mexendo na sua estrutura organizacional e ela vai se verticalizando. A gente vai ver o que é isso, né? Mas aí, gente, eu fui dar uma consultoria numa empresa já antiga no mercado, a empresa já tinha tempos, e a diretoria até hoje trabalhando naquele modelo de estrutura horizontal, onde você não tem os departamentos muito bem definidos dentro da empresa. Então, funcionários que já estavam lá quase 20 anos, gente, funcionário de quase 20 anos, ninguém tinha perspectiva nenhuma de ser promovido, até porque a empresa não tinha cargos para ser promovidos. A diretoria preferia ela mesma fazer o papel, é como se a diretoria fosse o gerente da empresa. A empresa não tinha gerentes. Olha para você ver, empresa de muitos anos no mercado. Então, você não tem um plano de cargos e salários, não existe uma hierarquia, a empresa ainda está toda ali horizontalizada, todo mundo trabalhando sem as tarefas distribuídas entre os funcionários, e nem muito bem direito qual que era a função de cada um, eles iam se ajudando e trabalhando,
e sem perspectiva de crescimento, sem a menor estruturação, sem uma divisão formal de departamentos. Então, como é que você vai se motivar dentro de uma empresa dessa? Cheguei, muitas pessoas falaram comigo, né, porque quando a gente vai dar consultoria, a gente chama, conversa com um, conversa com o outro, para entender o que se passa na empresa lá, para poder dar um diagnóstico para a organização, para o diretor da empresa lá, né? O que a empresa deve fazer, o que deve mudar. Sabe? Aí você chega e pega empresas assim, aí todo mundo desmotivado. O cara está lá há anos, não tem possibilidade de crescimento, a empresa não oferece possibilidade de crescimento. E não é uma empresa de 5, 6 anos de mercado, é uma empresa de muitos anos de mercado. Né? Em uma empresa é possível encontrar 2 tipos de organização, a formal e a informal. Fácil você identificar isso. O que vem a ser uma estrutura formal? Quando falamos em organização formal, falamos do conjunto de normas e regras que conduzem o andamento de todos os processos da empresa, a estrutura organizacional realmente, né? A empresa ser dividida em, por exemplo, né, tem várias formas, eu falei aqui, nós vamos ver na aula que vem várias formas de você estruturar organizacionalmente uma empresa. Uma delas é a funcional, por setores, por função. Departamento de RH, departamento de marketing, departamento financeiro, departamento de produção, né? Então, esse tipo de você de organizar a empresa é a chamada organização formal. Ela está separada em setores. Então, a organização formal é pautada pela lógica e racionalidade. Engloba fatores importantes dentro da empresa, como a empresa ter um planejamento estratégico, ter um código de ética do ramo de trabalho, a própria, como eu falei, hierarquia, né? Você tem separado por setores, separado por níveis, você tem lá os gerentes, você tem lá os supervisores, você tem os assistentes, você tem um plano de cargos e salários, faz parte aqui também, né? Porque hoje as empresas, elas trabalham de uma forma, a gente vai ver no futuro, de uma forma mais enxuta. As empresas modernas hoje, elas não têm muitos níveis hierárquicos para você ir crescendo lá dentro, né? Por exemplo, dá um exemplo aqui, que a gente vai ver isso depois, mas só para você entendendo. As empresas mais antigas, elas tinham muitos níveis hierárquicos. Tinha lá diretores, vice-diretores, gerentes, subgerentes, supervisores, vice-supervisores ou supervisores e assistentes. Então, hoje, aí você tinha como ir crescendo ali dentro. Você ia sendo promovido supervisor, depois passava para subgerente, depois passava para gerente, até que uma hora você é promovido a vice-diretor. Você tinha aquela estrutura para você ir crescendo. As empresas hoje, elas se tornaram mais enxutas. A gente vai ver que é um processo de downsizing. Daqui a pouco, uma hora a gente vai falar sobre isso, né? Elas eliminaram camadas, então você tem só diretor, gerente, supervisor e assistente. Mas mesmo assim, tem como você criar um plano de cargos e salários que você separa cada um dessas funções em níveis. Então, você tem um assistente, mas você tem um assistente nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6. As empresas pequenas hoje, né, elas criam essas divisões. Aí você tem lá o supervisor. Supervisor nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6. Gerente. Gerente nível 1, nível 2. Isso é um plano de cargos e salários. Mas você sabe que à medida que você vai, mesmo que você seja lá o assistente, você tem as suas metas para cumprir. Se cumprir suas metas, você vai sendo reconduzido, no caso que chama, né? Vai passando para o nível 2, nível 3, nível 4. Isso motiva todo mundo. E é uma organização formal, né? Então, à medida que você vai subindo, mesmo dentro daquele nível que você está de assistente, daqui a pouco você chega lá no nível 6 de assistente, você já sabe que o próximo passo já é passar para supervisor. Então, você está sempre motivado, trabalhando, buscando o seu crescimento ali dentro, né? Aí foi promovido a supervisor, beleza. Ali dentro do mesmo nível, o seu salário acaba subindo pouco, né? Dentro de assistente. Mas mesmo assim, tem as categorias e tem as divisões de salário. Você vai subindo pouquinho seu salário,
A hora que chega no nível 6, aí você passa para supervisor, aí dá um volumezinho maior no seu salário. Aí você começa como supervisor nível 1. Aí você vai trabalhando, é supervisor nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. De repente, quem sabe, dá uma vaga lá, vagou lá o gerente do seu setor lá, quem sabe você mesmo, ainda não estando no supervisor nível 6, já tenha condições de assumir o cargo de gerente na sua empresa. Aí assume como gerente nível 1. Então, você está sempre em busca de melhoria. Isso motiva as pessoas. Isso nós estamos falando aí, a organização formal, a organização hierárquica. Que a gente vai ver esse organograma. Na aula que vem, nós vamos falar muito sobre os tipos de organograma. A gente vai mostrar isso para vocês. Mas, além dessa estrutura organizacional hierárquica, você tem o código de ética, o nível, normas de conduta dentro da empresa, a própria diretriz organizacional faz parte disso. O que é a diretriz? A missão, visão, valores da empresa, as políticas de gestão. Eu já tinha colocado aqui, eu já falei, o plano de cargos e salários, a política de remuneração estratégica que a empresa deveria ter. O que é? Só para você entender, né? A política de remuneração estratégica. Quando você cria esse plano de cargos e salários, você também tem que pensar. Você tem o salário formal da empresa, mas você tem outros tipos de salário que as empresas chamam hoje. Você tem outras formas de premiar o seu colaborador, além do salário, né? Você tem premiações por metas, você tem as empresas hoje. Hoje a gente tem um livro que é muito falado no mercado, quer ver que livro bacana? Dicas que eu dou que convém uma hora até você, uma hora que sobrar um dinheirinho que puder comprar. 1.501 maneiras de premiar seus colaboradores. Olha lá. Gente, muito bacana esse livrinho aqui, 1.501 do autor Bob Nelson, 1.501 maneiras de premiar seus colaboradores. Porque as empresas hoje, elas ficam focadas muito na questão do salário. E, de repente, premiações por metas, essas coisas, né? Comissões. E a diretoria de uma empresa hoje, ela tem 1.501, naquele livro, 1.501 formas de premiar seus colaboradores e que motiva todo mundo. Por exemplo, se você bater lá a sua meta mensal lá, você ganha uma folga na sexta-feira, por exemplo. Quem não gosta de pegar uma folga na sexta-feira? Bateu sua meta? Natália, beleza, querida. Aí eu te dou um leque de opções. O que você quer? Você quer um almoço com o diretor? Você quer uma folga na sexta, uma folga na segunda? Olha que coisas bacanas aqui. Ou você quer, de repente, um ingresso para um teatro, para você ir com um acompanhante, um monte de formas. Que a empresa a gente gasta pouco. A folga, né? A empresa nem gasta nada, ué. Vai te dar uma folga na sexta-feira. Bateu sua meta. Você vai se preocupar em todo mês bater sua meta. O que importa? Mas aí o funcionário vai ficar um dia sem trabalhar, desde que esteja batendo a meta dela. Para mim, meu filho, o que importa é ela estar batendo a meta. E dar um dia de folga na sexta-feira é ótimo. Ela vai bater a meta dela. E você vai todo mês correr atrás da sua meta lá para poder... Imagina que beleza, chegou numa sexta-feira lá, feriadinho prolongado para você. Sexta-feira você vai poder acordar. Plena sexta-feira você indo para a praia. Olha que beleza. Que maravilha. Quanto que a empresa está gastando com isso? Nada. Está só te dando uma folga. Ou se não, almoço com o diretor. Quem não quer almoçar com o diretor da empresa, gente? É o sonho de todo funcionário. Todo funcionário quer. Bateu a meta dela, aquele dia o diretor da empresa passa lá, te pega lá e te leva por conta dele para um restaurante bacana, né? Se for lá num bairro legal, lá tipo Copacabana, vai almoçar naqueles restaurantes da praia ali, um restaurante chique, restaurante bacana, um prato bacana, você ali almoçando com o diretor da empresa e outras pessoas importantes da empresa, né? Isso eu já cansei de ver empresas fazendo isso. O cara volta no maior gás do mundo para o trabalho. Pensa, todo mês eu vou querer bater minha meta. E tira foto com o diretor da empresa no restaurante, posta nas redes sociais. Almoço com o diretor da empresa. As pessoas gostam disso.
E quanto que a empresa está gastando? Um almoçozinho para o diretor, gente, não vale nada. Não vale nada aquele almoçozinho para o diretor. O mínimo que ele pode gastar. E está motivando os seus colaboradores. Né? Então, quando eu estou falando aqui eu só abri um parêntese para falar um pouquinho de cargos e salários aqui, de política de remuneração estratégica, porque você precisa pensar nisso. Você como administrador. Eu ia falar, tem uma coisa importantíssima que eu vi outro dia, que as empresas estão falando muito em salário emocional. Olha que termo legal. Salário emocional. A pessoa ela tem o salário dela lá, né? Salário, mais um salário variável que às vezes pode ter, de repente, algum tipo de comissão. Mas o salário emocional é isso, essas coisas que eu falei. Você tem um clima bom de trabalho. Eu saí daquela empresa, fui para outra empresa lá, pessoal, para ganhar um pouco menos. Reduzir meu salário. Mas em busca de paz no meu ambiente de trabalho. Porque eu quero trabalhar num lugar, gente, onde eu acorde e saia feliz, cantarolando, ouvindo uma música, feliz da vida, para ir para o meu trabalho lá. Tem coisas que o dinheiro não paga. Isso faz parte do salário emocional. Possibilidade de saber que se eu bater minha meta, eu vou almoçar com o diretor da empresa. Isso faz parte do salário emocional. Se eu bater minha meta, eu vou poder ter uma folga, ou na sexta ou na segunda. Né? Tanto que é chato domingo à noite você pensar, nossa, amanhã vou ter que acordar cedo para trabalhar. Aí você pensa, não, essa segunda agora eu estou de folga. Vou poder dormir até tarde. Vou poder sair para fazer alguma coisa. Descansar do fim de semana. Isso faz parte do salário emocional, né? Mas então, a organização formal, tudo isso que eu falei aqui, planejamento estratégico, código de ética de conduta, organização hierárquica, próprio organograma da empresa, normas, diretriz organizacional, missão, visão, valores, políticas de gestão, plano de cargos e salários. Estamos falando de organização formal, né? Olha lá, a característica dessa organização formal, ter uma divisão do trabalho, ter a especialização, cada setor, né? Ter o setor de marketing, ter o setor financeiro, setor de RH, ter a hierarquia, né? Diretores, gerentes, supervisores, assistentes, distribuição da autoridade, né? O diretor lá, ele tem autoridade sobre o gerente tem autoridade sobre o supervisor tem autoridade sobre o assistente. A gente também vai mostrar isso depois, né, dentro do organograma. A gente vai ver como é que funciona esses níveis hierárquicos, níveis de autoridade, de responsabilidade, já. Próxima aula a gente vai ver isso. Então, isso aqui são características da organização formal. Agora, a organização informal, toda empresa tem, tá? Toda empresa tem uma organização também formal. Olha lá, a organização informal é pautada pela espontaneidade. Ela está ligada a questões de ordem social, ideias, costumes que os membros da organização compartilham no ambiente de trabalho. Trata-se de um conceito que engloba as relações pessoais pautadas pela afinidade e pelo cooperativismo espontâneo. É aquela organização que tem lá dentro que não está em lugar nenhum. Ela não está escrita, não. Mas é construída pelos próprios funcionários, pelos próprios colaboradores. Tem empresas que estimulam os funcionários a cooperarem um com o outro, a colaborarem um com o outro, a se ajudarem um ao outro. Dá uma liberdade um pouco maior para os funcionários também, né, exercerem com uma certa liberdade maior a sua atividade. Tem empresas que permitem que o funcionário converse um pouco mais ali, desde que não atrapalhe, né, o ambiente de trabalho, enquanto outras empresas é mais rígida a coisa. Eu já vi empresas aí, gente, não vou citar nome, claro, empresa que eu fui, que Jesus amado, eu saí da empresa assim, até rezei, me benzi, de tanto clima ruim lá dentro daquele negócio. Cheguei dentro daquela empresa lá, todo mundo de cara fechada, de cara amarrada, todo mundo de cara feia dentro da empresa. Você viu que todo mundo ali trabalha sob pressão. O negócio daquela empresa lá é a pressão da diretoria, cobrança. Gente, não é brinquedo não. E vocês
Tem aí alguém de vocês aí já deve ter visto isso por aí afora. Eu já vi, gente, não mentindo não, funcionário não tinha liberdade para ir ao banheiro, ele tinha que pedir permissão. Isso faz parte da organização informal. Não tem isso escrito em lugar nenhum, não, mas é o estilo de liderança. O estilo de liderança da direção da empresa é assim. O funcionário estava lá trabalhando, ele tinha que ficar lá quieto, lá na sua mesa, não tinha liberdade nem para fazer uma brincadeira qualquer com um colega do lado, né? Eu sei, né, gente? Eu não estou querendo incentivar ao negócio virar uma baderna dentro da organização, não é isso. Mas, assim, eu acho que o funcionário também ele tem que ter uma certa liberdade. O cara está lá 1h30 concentrado lá no planejamento estratégico da empresa, na parte que lhe cabe. O cara 1h30 concentrado naquilo, terminou uma parte do planejamento, o cara tem a liberdade de levantar e ir lá tomar um café, viu que o outro colega também terminou a parte dele, comentar alguma coisa, fulano, e o jogo hoje, vai assistir aonde? Pô, vamos assistir no barzinho aqui, pô, beleza, o jogo tal, isso aí, cara, faz parte, 10 minutinhos, dá uma liberdade, 10 minutinhos do cara ir lá tomar um café, pro camarada dar uma relaxada, para ele voltar e pegar ali no trabalho dele e se concentrar de novo, isso é normal. Agora, eu já vi empresa que o camarada não pode, eu tô brincando não, se ele quisesse ir no banheiro, ele tinha que levantar a mão pro gerente lá, o gerente olhava e falava, posso ir lá no banheiro? O gerente fala, pode. Gente, o cara pedir permissão para não... Cara, é até estranho, mas eu já vi. Então, essa organização informal, ela é formada ali internamente mesmo, construída pelos próprios colaboradores, né? E isso depende muito da cultura da empresa, né? A própria cultura, em alguma matéria, vocês devem ter estudado cultura organizacional. Como eu falei aqui, tem culturas mais rígidas e tem culturas mais flexíveis. Se a cultura da empresa é ser rígida ali, o camarada não pode brincar com o seu colega de trabalho, tal, vai criar uma certa organização, um nível de organização informal de uma certa forma. Se a empresa dá um pouco mais de liberdade para o colaborador, tal, deles criarem uma certa amizade ali dentro, né, trabalharem de uma forma um pouco mais informal, eles vão criar uma organização um pouco com outro nível de informalidade. Ela ultrapassa as fronteiras de departamentos e pode acontecer entre colaboradores de áreas distintas. Há um companheirismo maior entre funcionários de outros departamentos. Eles se encontram mais, se relacionam mais. Tem empresas modernas hoje que estimulam isso, né? Programam reuniões entre pessoas de departamentos diferentes para eles se entrosarem melhor, para eles se conhecerem melhor, porque as empresas hoje modernas, elas fazem assim, né? Um setor depende muito do outro, tá? É tudo uma engrenagem. Para um departamento bater suas metas, depende das metas do outro departamento, né? É fácil de entender isso. Para o departamento de vendas conseguir vender 1 milhão de peças, a produção tem que produzir 1 milhão de peças. Se a produção não produz 1 milhão de peças, produz só 600 mil peças, como é que o departamento de vendas vai vender 1 milhão de peças? Não vai vender nunca. Aí, para o departamento de produção conseguir produzir 1 milhão de peças, o departamento financeiro também tem que dar suporte. Eles precisam de material, precisam de uma série de coisas que dependem do financeiro. Se o financeiro não puder dar o suporte para a produção não vai atingir a meta dela e vai comprometer o trabalho do setor de venda. É tudo uma engrenagem. Imagina numa empresa onde esses setores não se conversam bem, não tem bom relacionamento. Então, essa organização informal também, ela faz parte. Então, tem empresas que têm uma organização formal de um nível maior, outras de um nível menor. E muitas vezes, esse tipo de organização acontece com base na empatia e simpatia que os colaboradores despertam entre si. E que, às vezes, a própria empresa precisa estimular isso, né? Aqui, os grupos definem os comportamentos que são positivos, assim como as atitudes que são saudáveis e benéficas para todos. Não, características, a relação de coesão ou de antagonismo, né? Eu já vi empresas aí, eu já vi de tudo na vida, um pouco de tudo. Eu já vi empresa que havia uma coesão muito grande entre os departamentos,
Eu percebia que os departamentos todos se relacionavam muito bem, e isso vem lá de cima, da direção da empresa, né? Que ela passa essa mensagem de coleguismo, de coesão, de trabalho em equipe. Então, havia um nível de coesão muito grande, e ao passo que eu já vi também empresas que os setores não se batiam. As coisas não davam certo, mas tinha uma rixa entre os setores. Muito antagonismo. Antagonismo é isso. Cada um trabalhava para si, e às vezes, quando tinha oportunidade, nenhum queria era prejudicar o outro setor. Gente, como é que uma empresa vai atingir seus objetivos, bater suas metas, se eles trabalham meio ali num sistema querendo prejudicar ou mostrar os erros do outro? Então, qual é a outra característica? Colaboração espontânea. Tem que haver uma colaboração espontânea. Possibilidade de oposição à organização formal. Padrões de desempenho nos grupos informais e mudança de acordo com as alterações na organização formal. Eu dei uma aceleradinha aqui, pessoal, porque eu já estou vendo também as horas aqui, e já vai dar já 10:09. Então, eu vou fazer o seguinte. Próxima aula, a gente até deu uma adiantada boa. Nós já estamos lá no slide 25. Então, parece que é muito slide para a gente ver. Mesmo eu parando, pausando e dando exemplo, a gente evolui bem aí na coisa. Então, vamos fazer uma coisa? Próxima aula, eu já vou liberar vocês já agora. Próxima aula, eu vou pegar daqui, ó, que aí eu já vou falar um pouco mais de detalhe, porque aqui eu preciso de tempo também para falar alguma coisa. Dessas características da organização informal, que aí na próxima aula eu já falo também da estrutura vertical, horizontal e vertical, tá? Na próxima aula eu já começo falando, encerrando o assunto da organização informal e formal, eu já inicio estrutura horizontal e vertical, ó. Aí a gente já mostra as diferenças dessa estrutura, faz uma análise aqui de qual que é a melhor opção para a nossa empresa, tem uma resposta para isso, e eu já entro no nosso assunto principal, que é o organograma. Muito interessante, esse assunto é muito importante. Então, vou mostrar o organograma, o que vem a ser o organograma, os exemplos de organograma, e a gente já vai entrar falando de vários tipos de estrutura, linear, militar, a estrutura funcional, a estrutura de staff line ou linha staff. Gente, muito assunto bacana para a gente ver nessas próximas aulas aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula bacana, espero que estejam enxergando a importância desse assunto para vocês, né? Próximas aulas, esse iniciozinho, às vezes, é um pouquinho chatinho, que é muita teoria, né? Mas é importante. Mas de agora para frente, vocês vão ver que na próxima aula a coisa dá uma melhorada ainda mais. Alguém tem alguma dúvida sobre o que nós vimos até agora? Nós já estamos no slide 25. Até aqui, ficou alguma dúvida ou está tranquilo? Se tiver tudo tranquilo, se alguém tiver alguma dúvida ainda, eu posso ficar aqui ainda mais esses 10 minutinhos finais para ajudar vocês aí. Da minha parte está tranquilo, professor. Eu tinha prometido, pessoal, acabei me esquecendo, que hoje a gente ia já começar a falar da atividade supervisionada. Mas aí a semana que vem eu entro. Prometo para vocês, semana que vem, eu já vou falar também, eu também precisava dar uma avançadinha na matéria, porque também não adianta eu ficar passando a atividade sem ter entrado no assunto, porque aí agora a gente já está entrando no assunto da estrutura organizacional, semana que vem os assuntos que a gente vai falar já está dentro da atividade, aí eu entro no assunto atividade supervisional. Pessoal, então, ó, muito obrigado a todos aí pela presença de vocês, tenham um bom descanso, qualquer coisa que vocês precisarem, que eu puder ajudar, será um prazer, tá? Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês aí. Boa noite. Boa noite, professor. Bom fim de semana. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigada pela aula. Valeu, Natália. Muito obrigado, querida.